Homem morreu depois de tentar salvar uma adolescente que estava gritando por socorro dentro de um carro. Esta adolescente teria sido colocada à força e estava sendo mantida lá pelo atirador. E nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a Beatriz Frenner, que está ao vivo aqui com a gente. Tem mais detalhes sobre esta situação. Quer dizer, uma jovem, uma moça em perigo. Este idoso foi com o ímpeto de ajudá-la. E aí, infelizmente, acabou virando a vítima desta história, Bea. Bom dia para você. Bom dia, Luciano, para você e para todos. Desde cedo a gente está em cima desse caso. Aliás, desde a madrugada, a equipe de reportagem da RIC TV está trabalhando em busca de informações sobre isso. Hoje, mais uma vez, a gente voltou aqui para Almirante Tamandaré, onde aconteceu esse fato lamentável em que um homem de 64 anos, trabalhador, estava já, de acordo com relatos da família, pronto para ir dormir, já estava deitado ali, era 10h30 da noite mais ou menos, quando ele começou a ouvir uns gritos de socorro vindo do lado de fora da rua, a cerca de 50 metros da casa dele. Como é ali uma região do bairro onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, ele saiu de casa e foi tentar entender o que estaria acontecendo. A família pensou que pudesse ser um atropelamento, um acidente de trânsito e que vítimas precisassem de ajuda. Portanto, o seu Alceu Rodrigues Vieira, de 64 anos, saiu de casa durante a noite, ele como filho de 26, para tentar ajudar isso que eles imaginavam ser um acidente. Mas quando chegaram ali, se depararam com uma cena bem diferente. A garota de 16 anos estaria na rua voltando da escola para casa, ela estudava à noite, quando o homem do carro branco, uma Saveiro de cor branca, é muito importante a gente reforçar as características desse veículo, foi um pedido da polícia, uma Saveiro de cor branca com vidros escuros. O motorista estava tentando puxar essa garota para dentro do veículo e ela se recusando a todo custo, pedindo por ajuda, gritando por socorro. Esse homem fez tanta força para tentar trazer essa menina para dentro do carro que ela precisou ser atendida e encaminhada ao hospital com suspeita de fratura no braço. Tamanha agressividade desse motorista, desse criminoso. Na sequência, como a gente estava explicando, o seu Alceu escutou isso e tentou ali fazer alguma coisa para mudar essa história, mas acabou sendo atingido. De dentro do carro, esse homem disparou 3 vezes para fora com o vidro fechado e aí acabou atingindo o seu Alceu e ele, infelizmente, não resistiu e morreu na hora. É um crime de homicídio que está causando muita revolta por parte da família, mas também um ato heróico do seu Alceu, que tinha 64 anos, escutou pedidos de socorro, foi ajudar, era uma estudante, mas infelizmente ele foi baleado. A gente conversou com o delegado responsável pelo caso aqui da delegacia de Almirante Tamandaré e ele explicou que a menina teria dito aí que não conhecia o suspeito, o atirador que estava aí no interior desse carro, mas isso tudo vai ser investigado. A gente vai relembrar essa história, como eu disse, desde ontem à noite. A nossa equipe está acompanhando tudo. Agora, na reportagem, vamos acompanhar. O morador tinha 64 anos e só queria ajudar. Ele ouviu gritos de socorro e saiu de casa. Ao olhar pela janela, viu que uma adolescente pedia ajuda dentro de um veículo. Alceu Rodrigues Vieira saiu rapidamente e salvou a estudante de 16 anos, mas foi ferido a tiros e morreu antes do socorro chegar. A adolescente voltava da escola e garantiu que foi colocada à força no carro. A equipe da Polícia Militar então chegou ao local, ele ainda com sinais ainda de vida, feito acionamento do SEAT aí, de pronto aí para o socorro médico. Infelizmente aí não houve tempo hábil, né, aí para o SEAT chegar e dar um momento aí de sobrevida aí para o senhor Alceu. A estudante também mora no bairro São Francisco, em Almirante Tamandaré. Para fugir do assassino, ela chegou a ter o braço prensado contra a porta, ficou ferida e foi levada ao hospital. De pronto ela não tem muita informação, né? Ela só fala que não conhece o indivíduo lá da Saveiro, não tem conhecimento. Estava sendo forçada a entrar no veículo, tanto que no momento que foi tentado fechar a porta do veículo, ela pôs o braço e aí possivelmente tem um sinal de fratura no braço esquerdo, na região do punho, sem aí maiores detalhes, né,
quanto à identificação do autor. Alceu morava nesta casa com a esposa e os 4 filhos e ele foi assassinado a 50 metros da residência. Testemunhas viram o momento em que o autor fugia em alta velocidade em uma picape Saveiro de cor branca. Segundo elas, a placa do veículo foi anotada, mas de acordo com a PM, os dados não estão cadastrados junto ao Departamento de Trânsito do Paraná. Moradores contaram que o autor usava capuz e também uma máscara. Investigadores da delegacia de Almirante Tamandaré foram ao local e buscam imagens de câmeras de segurança com o objetivo de identificar e prender o assassino. Olha, uma situação realmente que mexe com todos nós, né? Porque se coloque numa situação como essa, você é em casa, na frente da sua residência, a 50 metros da sua casa, você se depara com uma cena como essa. Uma mulher, uma menina, uma jovem, grita por socorro. Alguém está tentando colocá-la à força dentro de um veículo, neste caso uma Saveiro branca. Vamos frisar várias vezes isso aqui, porque é o que a polícia quer chegar até esses criminosos. E essa moça grita por socorro. Você vai atravessar a rua? Eu faria isso. Eu faria isso, tentaria intervir. Foi o que fez este idoso, este senhor de 60 anos. Ele quis salvar a vida desta jovem, ajudá-la de alguma forma. E infelizmente, ele levou a pior. Ele recebeu disparo de arma de fogo, não resistiu. Doutora Márcia, muito bom dia para a senhora. É uma situação que a gente nunca aconselha, né, a reação a um assalto. Mas numa situação como essa, doutora Márcia, se fosse a senhora, qualquer pessoa, um desconhecido, sendo vítima de violência na rua, eu acho que, assim como eu, muita gente em casa tentaria intervir para ajudar essa pessoa. Afinal, isso se trata de humanidade, de compaixão. Bom dia. Na verdade, o que a gente tem aqui é um ato de solidariedade, um ato de empatia, ou seja, ele foi em socorro de uma jovem e é louvável a atitude do seu Alceu. Deve ser lembrado por uma atitude que ele foi lá para ajudar. Agora, a partir do momento que isso aconteceu e que nós temos um desfecho desses com os disparos contra ele e a morte, a investigação tem que ser muito séria, muito dedicada, inclusive. Por quê? Porque essa menina deve ter sido acompanhada em algum momento, ela ou foi uma situação de oportunidade, ele viu a moça sozinha na rua e sentiu essa oportunidade de fazer a abordagem, ele já tinha visto antes, então essa investigação parte muito dessa menina, dessa adolescente que foi atacada. E também, vamos lembrar novamente como a polícia pediu, né? Nós temos uma Saveiro branca de vidros escuros e que o vidro está danificado, porque segundo o informe, ele atirou com os vidros fechados. Então, se ele atirou com o vidro fechado, esse vidro está danificado. E ele vai ter que consertar isso. Então, para as pessoas ficarem atentas a isso, a este veículo, para que se chegue também com o melhor número de informações para a polícia, para que ela possa efetivamente identificar e prender essa pessoa. E prender de forma exemplar, porque ele foi um covarde. Bom, e por falar em polícia, nós vamos voltar a falar com a Bia Freiner, que conversou agora há pouco, né, Bia, com o delegado aí da delegacia de Almirante Tamandaré, que tem mais detalhes sobre essa situação. Exatamente, Luciana. Bom dia agora também para a doutora Márcia. Olha, é importante reforçar isso, as características do veículo. E vale reforçar que qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima. Então, se você viu esse carro, ouviu falar, ou pelo menos sabe quem tem uma Saveiro branca com os vidros escuros, ainda mais danificado também o vidro, porque sim, ele atirou com o vidro fechado, repasse para a polícia, mesmo que de forma anônima. Isso é muito importante para as investigações. A gente conversou agora, há poucos minutos, com o delegado responsável pelo caso, o doutor Ivo Viana, explicou para a gente sobre isso. Se essa garota realmente não conhecia ou conhecia o homem que estava nesse carro, isso tudo vai ser apurado e investigado. Ela ainda não foi ouvida porque está hospitalizada, mas a expectativa é que preste depoimento ainda hoje, um depoimento que é considerado chave pela polícia para ter mais pistas sobre esse crime. Vamos entender até agora o que a polícia já tem e os prazos também para esse inquérito, que são aí de pelo menos 30 dias. Existe a possibilidade dos envolvidos ali já serem conhecidos, né? Eventualmente terem tido alguma relação, né, anterior e que por alguma razão ali possa ser que o rapaz, né, tenha procurado a menina para uma espécie de reconciliação ou
tratar sobre a relação, né? Então, essa pode ser uma das possibilidades assim, mais concretas, mas também a gente não pode afirmar, porque a gente ainda precisa ouvir a vítima. Ela atualmente está no hospital, né? A gente precisa ouvir eventuais testemunhas, alguém ali relacionado com a família dela, para saber se ela tinha uma relação, né, com essa pessoa, que a gente não conseguiu identificar ainda, só sabe que ele estava se utilizando, estava dentro de um veículo, uma Saveiro branca, né, com insufilme. Então a gente ainda precisa avançar na investigação para a gente saber, né, em que circunstâncias ocorreu esse caso e qual que era o objetivo desse rapaz com a menina, né? Por que ele abordou ela ali? Qual que era a intenção? Se era conversar, se acertar, ou se ele tinha outra finalidade, exemplo de sequestro ou algum crime aí, de natureza sexual. Como o delegado disse, são muitas hipóteses para serem estudadas, né, para inclusive saber da origem desse crime, se esse homem conhecia ou não essa garota. Ela deve prestar depoimento ainda hoje. A família pediu, a gente vai ficar em cima desse caso, como a gente fica de qualquer outro aí, e vamos acompanhar todos os desdobramentos dessa história aqui de Almirante Tamandaré. Volto com vocês. Muito obrigado, Bia, pelas suas informações.